Olá, eu sou o professor Diogo Combo, Diogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora a leitura do capítulo 4 de O Menino do Pijama Listrado, até porque você sabe, esse livro norteará um tema de redação para o vestibular da UERJ 2024. Como assim? Quem quer estudar na UERJ 2024 precisa ler esse livro. Vamos lá então. Para começar, não eram crianças, afinal, ao menos não todos. Havia meninos pequenos e grandes, pais e avós, talvez alguns tios também, e algumas daquelas pessoas que vivem sozinhas nas ruas da vida e não parecem ter parentes. Era gente de todo tipo. Quem são eles? Perguntou Gretel, tão boquiaberta quanto o irmão costumava ficar. Que tipo de lugar é esse? Não sei bem ao certo, disse Bruno, mantendo-se o mais fiel possível à verdade. Só sei que não é tão gostoso quanto a nossa casa. E onde estão as meninas? E as mães? E as avós? Talvez elas morem em outra parte, sugeriu Bruno. Gretel concordou. Ela não queria continuar olhando, mas era muito difícil voltar os olhos para outra direção. Até então, tudo que vira fora a floresta diante de sua própria janela, que parecia um pouco escura, mas um bom lugar para piqueniques se houvesse uma clareira mais adiante. Mas daquele lado da casa, a vista era bem diferente. Engraçado, né? Eu achava que não fosse dar continuidade ao que eles foram ver pela janela, mas caí de cara no chão e, na verdade, estão dando essa continuidade sim. E o que também faz com que você fique aqui atento ou atenta à leitura. Vamos continuar. Começava até agradável. Havia um jardim logo abaixo da janela de Bruno e era bem grande, repleto de flores crescendo em seções bastante ordenadas, que aparentavam ser cuidadas com muito zelo por alguém que sabia que plantar flores num lugar como aquele era uma boa coisa a se fazer, como acender uma pequena vela no canto de um enorme castelo, numa charneca. Nunca ouvi essa palavra, charneca. 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 Se você está até agora, comenta aí, charneca. Enevoada durante uma noite escura de inverno. Para além das flores, havia um pátio bastante aprazível, com um bando de madeira, onde Gretel se imaginou sentada à luz do sol lendo um livro. Havia uma placa instalada na parte superior do banco, mas ela não conseguiu lê-la àquela distância. O banco estava voltado para casa, o que seria habitualmente estranho, mas naquelas circunstâncias ela compreendeu o motivo. A uns 5 metros mais adiante do jardim, das flores e do banco com a placa, tudo ficava diferente. Havia uma enorme cerca de arame que envolvia toda a casa e se voltava para dentro no topo, estendendo-se em todas as direções para onde a vista de Gretel não alcançava. A cerca era muito alta, ainda maior do que a casa na qual estavam, e havia imensos mourões de madeira, como postes telegráficos distribuídos ao longo dela, mantendo-se de pé. Sobre a cerca havia grandes rolos de arame farpado entrelaçados em espirais, e Gretel sentiu uma pontada inesperada de dor dentro de si ao olhar para as pontas afiadas que sobressaíam ao longo de toda a extensão. Não havia grama do outro lado da cerca, na verdade, não havia verde algum. Em vez disso, o chão parecia feito de uma substância arenosa, e até onde sua vista alcançava, tudo que havia eram cabanas baixas e prédios quadrados e amplos espalhados pelos arredores, e uma ou duas colunas de fumaça ao longe. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, mas então percebeu que não encontrava as palavras para expressar sua surpresa e fez a única coisa que podia fazer, fechando-a novamente. Está vendo? Disse Bruno, do canto do quarto, sentindo-se silenciosamente satisfeito consigo mesmo, porque o que quer que houvesse lá fora, e fossem eles quem fossem, fora ele quem primeiro os descobrira e poderia vê-los sempre que quisesse, pois estavam do lado de fora da janela do seu quarto e não do dela, e portanto pertenciam a ele. E ele era o rei de tudo que eles viam, e ela era sua súdita inferior. Não entendo, disse Gretel. Quem seria capaz de construir um local tão assustador? É mesmo assustador, não é? Concordou Bruno. Acho que naquelas cabanas tem apenas um andar. Veja como são baixas. Devem ser casas de tipo moderno, disse Gretel. Papai odeia as casas modernas. Então acho que ele não vai gostar delas, disse Bruno. Não, respondeu Gretel. Ela ficou parada um bom tempo olhando para elas. Com 12 anos, era considerada uma das meninas mais inteligentes da classe. Então apertou os lábios e estreitou os olhos e forçou o cérebro a entender o que ela estava vendo. Ao final, só conseguiu pensar em uma explicação. Aqui deve ser o interior, disse Gretel, voltando-se triunfante para encarar o irmão. O interior? Ele perguntou. Sim, é a única explicação, não está vendo? Quando estamos em casa, em Berlim, estamos na cidade.
É por isso que há tanta gente, tantas casas. E as escolas são cheias, e não dá para chegar ao centro da cidade no sábado à tarde sem ser empurrado de poste em poste. Sim, disse Bruno, acenando com a cabeça, tentando acompanhar o raciocínio. Mas aprendemos na aula de geografia que no interior, onde ficam os fazendeiros e os animais, e onde a comida é produzida, há grandes áreas como esta, onde as pessoas moram e trabalham e de onde mandam toda a comida para nos alimentar. Ela olhou pela janela novamente, para a grande imensidão diante dela e para a distância que havia entre uma das cabanas. Deve ser aqui, é o interior. Talvez aqui seja a nossa casa de férias, acrescentou esperançosa. Tadinha, né? Mal sabia ela, mal sabia o Bruno o que era aquilo tudo ali na verdade mesmo. Enfim, galera, vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito grande. Faz o seguinte, para provar para mim que você ficou até aqui, comenta aí, casa moderna, certo? Eu sei que você talvez já tenha comentado charneca, mas comenta aí de novo, que isso ajuda bastante no engajamento. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.